Antes de começarmos esta oração, convido você a desacelerar por alguns instantes. Respire fundo. Aquiete o coração. E permita que a palavra de Deus fale com você neste momento. Em seguida, caminharemos juntos em oração, entregando este dia nas mãos do Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esta palavra nos lembra que a ansiedade não precisa governar nossos dias, pois temos um Deus que nos convida a trazer tudo diante dele em oração. Antes de falarmos sobre nossas lutas, é importante lembrar quem Deus é. Deus é o nosso cuidador fiel. Ele não é distante, nem indiferente às nossas preocupações. Ele é aquele que conhece cada detalhe da nossa vida, cada pensamento que nos tira o sono, cada peso que carregamos no peito. E mais do que conhecer, Ele se importa profundamente com você. Ele é o Deus que cuida dos pássaros do céu e veste os lírios do campo, como nos ensinou Jesus. E se Ele cuida de toda a criação com tamanha atenção, quanto mais cuidará de você, que é criado à sua imagem e semelhança. Ele é poderoso para sustentar, sábio para guiar e amoroso para acolher cada ansiedade que você traz ao seu coração. Deus não apenas nos ouve, Ele age. Ele é o Pai que se inclina para escutar os sussurros de seus filhos e que tem poder para transformar qualquer situação. Talvez hoje você esteja começando este dia com o coração um pouco mais pesado do que gostaria. Talvez tenha acordado e antes mesmo de abrir os olhos completamente, sua mente já estava correndo com uma lista de preocupações. Muitos de nós conhecemos bem essa sensação. É como se, ao despertar, já viesse junto uma nuvem de pensamentos sobre tudo o que precisa ser resolvido, sobre as contas que precisam ser pagas, sobre relacionamentos que estão difíceis, sobre decisões que precisam ser tomadas, sobre o futuro que parece incerto. A ansiedade tem essa característica. Ela se antecipa ao dia. Ela nos rouba a paz antes mesmo que o sol nasça completamente. E quando percebemos, já estamos vivendo não o presente que Deus nos deu, mas um futuro imaginado, cheio de "e se" e preocupações que ainda nem aconteceram. Talvez você se reconheça em uma dessas palavras. Acordei já cansado, antes mesmo de o dia começar. Sinto que preciso ter controle de tudo, senão tudo desmorona. Não consigo desligar a mente, mesmo quando tento descansar. Vivo preocupado com o que pode dar errado amanhã. Às vezes, parece que minha fé não é forte o suficiente para vencer esta ansiedade. Se este é o seu dia hoje, saiba que você não está sozinho. E mais importante, você não precisa carregar esse peso sozinho. Agora vamos olhar com calma para este versículo de Filipenses 4:6. Paulo, o apóstolo que escreveu estas palavras, não estava em um momento fácil da vida. Ele estava preso, enfrentando incertezas, separado das pessoas que amava. E mesmo assim, foi capaz de escrever: Não andem ansiosos por coisa alguma. Perceba que Paulo não disse, não sintam ansiedade. Ele disse, não andem ansiosos. Há uma diferença importante aqui. Sentir ansiedade é humano. É uma emoção que todos experimentamos. Mas andar ansioso, viver governado por ela, permitir que ela dirija nossos passos, isso é diferente. E qual é o caminho que Paulo nos mostra? Ele nos convida a transformar a ansiedade em oração. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Repare na palavra tudo. Não são apenas as grandes preocupações, não são apenas as crises, é em tudo. Aquela conta que você não sabe como vai pagar, aquela conversa difícil que você precisa ter, aquele resultado que você está esperando, aquela situação de saúde, aquele relacionamento que está te machucando, tudo isso pode ser levado a Deus. E Paulo acrescenta algo fundamental, com ação de graças. Mesmo antes de ver a resposta, mesmo antes de entender como Deus vai agir, somos convidados a agradecer. Por quê? Porque a gratidão muda nosso foco.
Ela nos tira do lugar da escassez e do medo e nos coloca no lugar da abundância e da confiança. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que você não é o primeiro a enfrentar a ansiedade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, escreveu no Salmo 55, 22: Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Davi conhecia a ansiedade. Ele fugiu do rei Saul, foi traído por pessoas próximas, enfrentou guerras e perdas, mas ele aprendeu o segredo: entregar. Pense em Marta, a amiga de Jesus. Ela estava ansiosa e preocupada com muitas coisas, tentando fazer tudo sozinha, tentando controlar cada detalhe. E Jesus, com ternura, disse a ela: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Jesus não a condenou. Ele a redirecionou. Ele a convidou a escolher a paz da sua presença em vez do turbilhão da ansiedade. E o que dizer de Pedro? Aquele momento quando ele estava andando sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto seus olhos estavam fixos em Cristo, ele caminhava sobre o impossível. Mas quando olhou para as ondas, para as circunstâncias, para o vento, começou a afundar. E o que Jesus fez? Estendeu a mão e o segurou. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja agindo mesmo quando você não percebe? Que talvez, enquanto você está ansioso sobre o amanhã, Ele já está preparando o caminho? Que enquanto você se preocupa, Ele já tem a solução? A ansiedade nos faz acreditar que precisamos resolver tudo sozinhos. Mas a fé nos lembra que temos um Deus que vai adiante de nós. Ele já viu o amanhã. Ele já conhece cada obstáculo. E Ele é poderoso para nos conduzir. Confiar em Deus não significa que você não terá mais desafios. Significa que você não enfrentará esses desafios sozinho. Confiança não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Pense em como os israelitas foram guiados pelo deserto. Deus não tirou o deserto da frente deles, mas os sustentou dia após dia com maná, com água da rocha, com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Ele estava presente. E essa presença fez toda a diferença. A confiança em Deus se constrói não quando tudo está perfeito, mas quando, mesmo nas imperfeições, escolhemos crer que Ele é fiel. A confiança cresce quando lembramos das vezes em que Ele já nos sustentou. Quantas vezes você já pensou que não conseguiria e conseguiu? Quantas vezes você achou que não haveria saída e Deus abriu um caminho? Jesus nos disse em Mateus 6,34: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso não é uma palavra de pessimismo, é uma palavra de sabedoria. Cada dia tem suas próprias demandas, e Deus nos dá graça suficiente para cada dia. Não para o ano inteiro de uma vez, não para todos os problemas futuros, mas para hoje. A ansiedade quer que você carregue o peso de 1000 amanhãs. Mas Deus quer que você viva um dia de cada vez, confiando que Ele estará presente em cada um deles. Confiança em Deus é um ato diário, é uma escolha que fazemos toda manhã ao acordar. É dizer: Senhor, eu não sei como este dia vai ser, mas eu sei quem Tu és, e isso é suficiente. E sabe o que acontece quando escolhemos confiar? Filipenses 4:7 nos diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela vem de Deus. É uma paz que o mundo não pode dar e que as circunstâncias não podem tirar. É a paz de saber que, aconteça o que acontecer, você está nas mãos de um Deus que te ama profundamente. Então, neste dia que se inicia, convido você a fazer uma escolha. A escolha de trocar a ansiedade pela oração. A escolha de trocar o controle pela confiança. A escolha de acreditar que Deus é maior do que qualquer preocupação que você carrega. Ele conhece suas necessidades antes mesmo de você pedir. Ele vê suas lágrimas, Ele ouve seus suspiros, e Ele está pronto para te sustentar. Confiança. Essa é a palavra que quero deixar no seu coração hoje.
confiança no Deus que é fiel, confiança no Deus que cuida, confiança no Deus que nunca falha. Você pode não ter confiança em si mesmo hoje, mas pode ter confiança em Deus. E essa confiança é tudo o que você precisa. Agora, com o coração mais tranquilo e a mente voltada para Deus, vamos nos colocar na presença do Senhor e orar juntos. Pai amado, Deus de toda a paz e de toda a provisão, venho à tua presença nesta manhã com um coração que precisa de ti. Tu és o Deus que não dorme nem cochila, que cuida de mim mesmo quando eu não percebo, que conhece cada detalhe da minha vida. Tu és fiel, e a tua fidelidade permanece para sempre. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tento carregar pesos que não foram feitos para mim. Tento controlar situações que estão além do meu alcance. E nessa tentativa, perco a paz que tu queres me dar. Neste momento, eu escolho entregar a ti cada ansiedade que está no meu coração. Aquele peso financeiro que me tira o sono. Eu entrego a ti. Aquele relacionamento que está difícil. Eu entrego a ti. Aquela decisão que preciso tomar. Eu entrego a ti. Aquela situação de saúde que me preocupa. Eu entrego a ti. Senhor, eu apresento a ti todos os meus pedidos. Não porque tu não sabes do que preciso, mas porque sei que quando trago tudo a ti em oração, meu coração se aquieta. Quando coloco nas tuas mãos, não preciso mais segurar sozinho. Ajuda-me, Pai, a confiar em ti verdadeiramente, não apenas com palavras, mas com o coração. Ajuda-me a crer que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que eu posso pedir ou imaginar. Quando as preocupações voltarem hoje, e eu sei que podem voltar, lembra-me de voltar a ti em oração. Ensina-me a transformar cada pensamento ansioso em uma conversa contigo. Neste dia eu escolho andar em confiança e não em ansiedade. Escolho andar em fé e não em medo. Escolho crer que tu vais comigo, que tu vais adiante de mim e que nada do que eu enfrentar hoje será maior do que o teu poder. Obrigado, Senhor, porque tu me sustentas. Obrigado porque a tua paz, que excede todo o entendimento, já está guardando o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu descanso nas tuas mãos. Eu confio no teu cuidado. Eu creio nas tuas promessas. Eu coloco este dia nas tuas mãos, Pai. E isso é suficiente para mim. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração falou com o seu coração, escreva Amém nos comentários como um ato de fé. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma oração e nenhum ensinamento que Deus preparou para você. E se desejar, deixe também seu pedido de oração. Será uma alegria caminhar com você em oração. Que Deus abençoe seu dia. E que a paz de Deus esteja presente em cada passo que der.